Sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast NBA na Sport TV. Estou aqui na companhia do Miguel Minhavo e do Ricardo Brito Reis e numa altura em que a época, do ponto de vista da competição, já terminou, com o novo campeão, os Golden State Warriors, que recuperaram um título que, entretanto, tinha escapado nas últimas temporadas, e é exatamente por aí que vamos começar, pelo final da época, porque o tema que o Ricardo traz esta semana fala exatamente dessa final que acabou há poucos dias e que terminou com uma vitória dos Warriors 4-2. Sim, queria falar um bocadinho sobre o pós-campeonato. O que é que estas duas equipas que chegaram à final da NBA devem entender como prioridades para o futuro, sobretudo o futuro imediato, ou seja, para a próxima época, para os próximos primeiros anos pós esta final, porque são duas equipas que estão em fases de construção muito diferentes. Obviamente os Warriors estão em ponto de rebuçado, com aquela estrutura muito bem definida, com uma equipa que está assente em alguns eixos, como Steph Curry, Klay Thompson, Draymond Green. Este foi o ano do regresso de Klay Thompson depois de 2 anos e meio de fora. Portanto, Klay Thompson vai agora iniciar uma temporada com training camp incluído. Portanto, esperemos que Klay Thompson possa aparecer melhor até na próxima temporada, como vimos alguns fogachos durante a final e durante os playoffs. Mas que prioridades devem os Warriors ter no futuro, e os Celtics também, uma vez que chegaram à final, que não era algo que fossem apontados no início da época. Depois houve ali uma mudança à meio da temporada que os levou a tornar a equipa na melhor defesa da NBA. Algumas trocas, alguns ajustes que foram feitos a meio da época, e por isso chegar à final é uma conquista enorme. Acho que é de um sucesso enorme aquilo que os Celtics fizeram este ano. Mas o que podem fazer então para o futuro, para manter alguma regularidade, para não serem os Atlanta Hawks deste ano, não é? Que foram à final de conferência e este ano desiludiram bastante. Portanto, para poderem ter aqui alguma continuidade. Na minha perspectiva, para os Warriors, eu acho que garantir que Von Looney deve ser já uma prioridade. Obviamente falar já de extenso e garantir Andrew Wiggins, obviamente que Von Looney e Andrew Wiggins deve ser prioritário, tentar manter o 5 inicial desta equipa, porque foi com este 5 que chegaram às finais e foram campeões. Depois negociar já a extensão de contrato com Jordan Poole, e fazer aqui alguns ajustes. Portanto, eu acho que não deve haver grandes mudanças estruturais no que diz respeito ao plantel, mas podem e devem ser feitos alguns ajustes. Já se percebeu que Moses Moody e Jonathan Kuminga poderão eventualmente contribuir um bocadinho mais na próxima época e no futuro, mas a equipa, há aqui uma dúvida. Otto Porter é free agent, André Iguodala, vamos ver se não se retira, porque aquela despedida em que entra a 1 minuto do fim ou uns segundos do fim para os aplausos, parece-me que foi já em jeito de despedida, e ele, pelos vistos, não tem condições físicas para continuar. Já não ajuda muito, não é? Já não ajudou muito este ano. Fazia um jogo e depois ficava 2 ou 3 de fora porque os joelhos inchavam, enfim. Portanto, a prioridade será, se calhar, encontrar aqui algumas peças que possam fazer esse papel, mas sobretudo, primeiras prioridades, segurar Andrew Wiggins, porque há a tentação de poder sair para o outro lado, embora eu acho que ele depois da conquista queira ficar, e segurar que Von Looney, que muita gente diz, precisa um poste para os Warriors, James Wiseman, tem que se apostar nele. Eu acho que Von Looney é o poste ideal para aquele sim. Quero saber a vossa opinião também, antes de falarmos dos Celtics. Em relação aos Warriors, acho que as soluções podem bem estar em casa. Falaste no Moody e no Kuminga, eu pensava, não sei se deixaste o Wiseman para o fim de propósito, porque é uma grande incógnita, claro. Mas eu acho que no pouco que ele mostrou, acho que mostrou que pode ser um jogador muito efetivo, e caso esses 3 jovens jogadores consigam ir um bocadinho de encontro àquilo que uns que já mostraram, eu acho que o Kuminga já mostrou que pode ser um jogador muito a sério, Moody um bocadinho mais intermitente, até porque teve menos oportunidades, o Wiseman está há 1 ano sem jogar, mas naqueles primeiros tempos eu acho que deu indicações muito positivas. De repente podemos estar a falar de uma equipa que precisa essencialmente de manter, e tu falaste no Wiggins e no Looney, mesmo perdendo o Iguodala, mas ganhando Moody e ganhando Kuminga, eventualmente até nem precisa de ir ao mercado, se esses jogadores, e essa será uma análise feita pelos responsáveis, se esses jogadores confirmarem aquilo que é esperado deles, e que um ou outro já deu aqui, eles num ou noutro momento já deram aqui bons sinais. E estamos a falar de 2 extremos, portanto, o mais forte, o Kuminga, o Moody, um jogador mais quase um 2, e de um poste. Portanto, acho que
que estes 3 jogadores, obviamente depois podemos questionar bem, mas para o ano já estarão prontos para ser opções numa equipa que é lutar pelo título. É uma boa questão, mas em algum momento eles vão ter que dar o passo em frente e se calhar para esses jogadores até é mais fácil dar esse passo em frente enquanto Curry, Green, o próprio Thompson, como disseste, estão ainda em condições de serem aquilo que são, com essa ressalva do Klay Thompson, mas eu acho que se calhar internamente já a coisa está... Lá está, aquilo que temos dito tantas vezes. É um franchise que trabalha tão bem. E que não tem problemas em abrir os cordões à bolsa, porque eles estão bem acima da Luxury Tax, que é uma das mais elevadas. Previsivelmente vão ficar continuar a carregar ainda mais acima da Luxury Tax. E, por exemplo, lembro-me não é para brincar contigo, Miguel, mas os Lakers não quiseram ficar com Caruso e dar-lhe dinheiro, porque também ia ter implicações na Luxury Tax, que não tinha nada a ver com aquilo que os Warriors pagaram este ano. Saiu mais caro. E se calhar vale a pena, são donos, são milionários, podem ter a oportunidade de se calhar de gastar um bocadinho acima do que é permitido, e eu acho que os Warriors, enfim, saiu-lhes bem a aposta, não é? Penso que sim, vejo ali, sei lá, Toscano, Bielitsa e André Iguodala pelas razões que já falámos. Acho que são elementos que podem perfeitamente sair de cena, mas eu até o Otto Porter ficava com ele. Acho que o Otto Porter... A questão é que ele pode receber boas propostas do outro lado. O previsível está também em final de carreira é que ele receba propostas mais vantajosas, mas tal como tu disseste, se esticarem um bocadinho e ele sabendo que está num sítio onde é valorizado, onde a probabilidade de ganhar, é óbvio, porque acabaram de ganhar, se calhar... Pode abdicar de algum Estamos a falar de um jogador que, obviamente, por um lado, pode estar à espera de um eventual último bom contrato, por outro lado também pode pensar assim... Mas já fez um grande contrato. Eu já fiz uma carreira... Eu diria até acima, e hoje é um tema que vamos trazer, se calhar um bocadinho acima daquilo muito interessante e que ele justificava. Se calhar eu acho que ele também deve ficar. Eu acho que o Toscano não tem qualidade. E olhando até à idade de alguns jovens que ali estão e o potencial que tem, acho que o Toscano está ali a mais. Bielitsa, embora me pareça que pode aqui e ali ajudar, como ajudou, mas também olhando à idade... Também não é por ali. Também não é por ali. Com o Kuminga a aparecer. Com o Kuminga e com outros jogadores mais novos. Portanto, agora, mantendo a base, e acho que sim, dar o dinheirinho valente ao Sr. Wiggins, que acho que ele merece. E o Poole, se calhar ainda não merece assim um caminhão, mas parece que vai receber um caminhão. Uma pick-upzinha, acho que já lhe fica bem, porque ele também merece, de facto. E é um valor emergente na equipa e até na própria NBA, e, portanto tem que o segurar quanto antes, naturalmente. Os Celtics, que chegaram à final, se calhar para surpresa de muitos, no início da época, pelo menos, para mim também, sem sombra de dúvida. Eu não os colocava nem no primeiro nem no segundo patamar de equipas mais fortes da Conferência Este. Eu também. Portanto, foi uma surpresa. Obviamente, a segunda metade da época não deixou margem para dúvidas. Foram a melhor equipa da Conferência Este na segunda metade da época, em 2022. A melhor defesa da NBA. Fizeram os ajustes, trouxeram Derrick White ali no trade deadline. Agora, o que é que poderá ser feito por esta equipa? Vejo duas vagas diferentes quando leio mídia relacionado com a cidade de Boston. Fazer algumas mudanças um bocadinho mais profundas para trazer talento a sério ou fazer alguns ajustes mantendo este núcleo. Eu, mais uma vez, tendo a escolher esta segunda hipótese, sabendo que Derrick White e Grant Williams se calhar desiludiram um bocadinho no final, nos últimos jogos das finais, mas contribuíram muito nos playoffs. Grant Williams foi um jogador importantíssimo na defesa de Giannis Antetokounmpo, por exemplo, na série com os Milwaukee Bucks. Derrick White era o base suplente e nos dias em que está com o lançamento de 3 pontos certeiro contribuiu muito também na marcação de pontos. Agora, se calhar, há quem diga que falta ali um base para aquela equipa. Eu não ia à procura de um base para esta equipa. Eu acho que Marcus Smart faz o papel de base e esta equipa vive muito de dar a bola a Jason Tatum e Jaylen Brown. E esta experiência serviu para eles crescerem também nesse sentido. Falou-se muito, e sei que vais falar muito ainda hoje, de Tatum, de ter sido o jogador com mais turnovers numa edição de playoffs. É verdade que eles tiveram séries muito longas também, 2 séries de 7 e uma série de 6, depois de terem varrido os Nets no arranque dos playoffs, mas Tatum não é um base e funcionou quase como um base nesta equipa, porque iniciava muitos ataques. Enfim, as continuidades no ataque de Boston passavam muito por Tatum, portanto acaba por ser natural cometer muitos turnovers e este é o crescimento normal de um jogador. Acho que não é preciso um base para esta equipa, não é preciso fazer grandes mudanças. O 5 é excelente, defende muito bem. Trabalharem com mais um ano de continuidade sobre isto eu acho que é benéfico para eles.
Acho que é mais determinante ter um Robert Williams saudável, que se calhar foi o que falhou para poderem ser mais competitivos na final, e fazer ajustes no banco. Se conseguirem adicionar peças no banco para dar mais um bocadinho de rotação, porque se o Peyton Pritchard num dia não estiver a lançar bem de 3, se tiverem outro jogador que possam testar, porque já se percebeu que o Aaron Nesmith está a demorar também a provar o seu valor na NBA, terem ali mais um jogador, mais um Otto Porter, ou mais um jogador que seja multifunções, que seja canivete suíço e que possa dar ali mais opções no banco para terem um bocadinho mais de profundidade e dar mais descanso também aos titulares. Eu ia por aí, mas ia buscar um base. Não tanto para o 5, porque acho que a fórmula com o Smart resulta bem, mas ia... Lá está, podia ser uma nessas duas peças que podem adicionar, perceber se Daniel Theis conta ou não conta. Continua. Eu acho que ele tem condições para contar. Eu diria que foi das únicas coisas que eu estranhei na rotação de Udoka, até porque ele é no jogo 1 das finais, coloca o Theis a jogar, ele cumpre, ele é bom jogador. Ali a certa altura, e até perante as dificuldades do Robert Williams, estranhei não termos um Daniel Theis mais presente. Depois, se a opção for ficar com Theis, com Robert Williams, com Al Horford, e atenção que as eventuais mexidas podem, e já se fala nisso, passar muito por Al Horford, no sentido em que ele pode prolongar o contrato, amenizando o valor anual que tem. Eu julgo que até mais um ano de contrato. Já se fala na possibilidade de se estender o contrato, mas com valores mais baixos, o que pode ser interessante para o jogador e para a equipa muito interessante, no sentido de adicionar alguém. Acho que a questão de um base se põe, porque quando olhamos, talvez tenha sido o principal problema apontado aos Celtics durante todo o playoff e sobretudo durante as finais, turnovers. É verdade que isso não estará tudo relacionado com base, mas eu acho que está também relacionado com alguém que tenha a bola na mão e que permita ao Tatum e ao Jaylen Brown às vezes descansarem um pouco. E em muitos momentos do jogo passa por eles o terem bola, e eu acho que isso também prejudicou a equipa. Não tem que ser um base, sei lá, um Tyus Jones, por exemplo. Pois, que é free agent ainda por cima. Por exemplo, acho que um jogador desses não precisa de ser para o 5, eu acho que aquela fórmula está bem sedimentada e com mais um ano em cima eu acho que tem tudo para correr bem, mas eventualmente, concordo contigo, mais um multifunções, um jogador que abra o campo através com o tiro exterior também, o Otto Porter encaixaria muito bem, e depois tentava um base daqueles de rotação, TJ McConnell, alguém desse género que permita ao Jaylen Brown e ao Tatum de vez em quando refrescar um bocadinho as ideias. Alguém que fosse suplente, claramente, mas que em caso de necessidade, quando há muita pressão sobre os dois extremos principais, fosse verdadeiramente base. Que agarrasse a bola e que pusesse ali um bocadinho de calma, que o Smart não consegue pôr. E o Tatum e o Brown, não sendo bases, acho que faltou-lhes às vezes um bocadinho de discernimento, mas faltou-lhes porquê? Porque também não havia ninguém a quem dar a bola para eles poderem... Mas sacrificavas o Pritchard, por exemplo? Não necessariamente, eu acho que eventos não necessariamente. Eu vi alguns jornalistas de Boston. Uma solução. Falaste do Tyus Jones. A solução, se calhar uma perfeita, um Branson. Mas isso é impossível, isso é impossível. Não há dinheiro para isso. Pois, mas um Branson ali seria perfeito. Mas isso é, se fosse sólido. Em vários sítios. Não, mas estou a dizer o estilo de jogador que é. Gostei da ideia do Tyus Jones porque é um jogador barato e que pode entrar na rotação. Muito mais realista, tem um papel secundário. Também li alguém falar em DeLon Wright, já é um jogador diferente, não é tanto base, é mais marcador de pontos, mas é mais na questão de encaixar bem em termos defensivos, porque é um bom defensor. Sim, mas já é mais um smart. Eu acho que aí não vai resolver aqueles problemas. Não é tão explorado defensivamente, e o Tyus Jones se calhar pode ser mais explorado. Mas é mais um smart, porque depois também não é um base, não é? Base não é. Eu acredito que a solução de manter a base parece-me claramente a mais inteligente e a mais funcional. Acho que o banco de facto precisa de alguma coisa, mas ao contrário daquilo que vocês disseram, eu acho que se calhar a própria equipa tem no banco soluções que podem ser mais efetivas. Concordo em absoluto que o Daniel Theis tem mais do que condições para jogar mais tempo e para render mais, nomeadamente quando tiveram problemas físicos com o Robert Williams. Para mim foi uma grande surpresa o Theis não ser mais utilizado. Em muitos jogos ele jogou ao pé coxinho, quando o outro mesmo assim o Doca acreditou que era ao pé coxinho. Achei muito estranho isso. Acho que, concordando que estiveram bem no playoff e até na época desde que chegou o Derek White, tanto o White como o Williams, eu acho que eles se calhar são acima do que se mostrou, do que exibiram na final, mas se calhar também não são tão acima quanto mostraram em alguns jogos anteriores do playoff. Ou seja, mas esperando uma maior habituação à própria equipa,
Tendo em conta que o Grant Williams não está ali há muito tempo na própria liga. O White não está há muito tempo na equipa. Esses dois, o próprio Pritchard e o Tice, se ao longo da época tiverem mais minutos, mais rotação, eu acho que se calhar a carência que todos nós identificamos do banco não ser tão profundo, se calhar diminui com os próprios elementos que eles têm lá dentro. Ainda assim, também me parece que um base e que não viva quase que em exclusivo do lançamento exterior, como acontece com o Pritchard, poderia ser uma solução também diferente em relação àquilo que a equipa tem. O Naismith, eu não, sinceramente, posso estar muito enganado, não vejo ali... Não é não ver talento, eu não o vejo Ele já mostrou, mas Ele é bom atirador. Mas não o vejo bom subir, defensor, não mas- o vejo subir a um patamar que possa ter um papel... Sim, estamos a falar de uma equipa que é lutar pelo Claro, título, estamos a falar de uma equipa que é para tentar ganhar o campeonato. Se ele Não- puder não vejo. jogar 10 minutos de qualidade na rotação, eu já comprava, porque são... Mas eu acho que ele não 10 consegue, minutos. não, pelo menos de... Vai para o seu terceiro ano. No Se ele momento- não conseguir este ano, não Pois, consegue. eu no momento não me parece que ele tenha essas condições. Não sei, vamos ver, mas acho que se calhar antes de olharem para fora, olhar para o que têm dentro, trabalharem melhor aquilo que têm dentro, até porque eu acho que numa equipa que esteve tão perto de ganhar e que esteve tão bem na época, não são grandes mexidas que vão... depois agitar muito aquilo, se calhar a ideia tem sido é um franchise, beneficiar, mas pode correr mal. e tem não é? sido um franchise, e se nos outros anos que ficou mais longe não mexeu de forma abrupta, seria estranho quando estão mais perto que agora de repente abanassem tudo. E quando fizeram uma mexida a sério, entre aspas, correu muito mal. Não é? Quando foram buscar o Irving, Ok. aquilo, em vez de ser o tal passo que eles pensavam, com isto vamos lá chegar, aquilo veio tudo para estar a zero. Parece-me que eles agora não vão ter essa tentação de abanar aquilo tudo outra vez. Mas vamos esperar para ver o que é que acontece agora nos próximos tempos. Ainda falando um pouco na sequência da final, o meu tema de hoje tem a ver com os Celtics também, e está relacionado com a chuva de críticas que de repente caíram em cima de Tatum. Os norte-americanos têm características muito peculiares, muito próprias do país e da personalidade da maioria daquela gente. São especiais, Luís. E eles começam logo por ter uma ideia que é muito deles, que é no desporto, como em tudo na vida, uns ganham e outros perdem. Por isso é que nos desportos que eles inventaram, entre aspas, não há empates. Eles não gostam de andar ali a correr para cima e para baixo, e no fim tem que haver um herói e tem que haver um vilão. E rapidamente, digamos, mesmo dentro do pessoal de Boston, isto é que para mim é grave, entre aspas, na imprensa, em alguns adeptos, em alguns analistas que estão próximos da equipa, pegaram em duas exibições de facto pouco conseguidas. Luís, só para o pessoal que está lá em casa, nós estamos aqui a Estamos ver, aqui a ver alguns... 3 tweets, mas podiam ser mais. Pois há muitos mais, mas estes três chegam Aqui para... um deles diz, por exemplo, que o Tatum devia ter apagado o número do Kobe depois do que fez. Dizer que foi miserável o seu desempenho. Quer dizer, São alguns dos comentários. o Tatum pode jogar sempre mal, nunca é miserável, porque ele jogar mal é melhor que a maioria dos jogadores da NBA. Portanto, isto quanto a mim é um disparate. É pouco correto, tendo em conta que estamos a falar de alguém que tem 24 anos, que nunca tinha estado numa situação destas. Agora, também é verdade que nos Estados Unidos os grandes são medidos nos grandes momentos, passa a redundância. Ou seja, quando tu chegas a uma final e em 2 jogos seguidos em que a equipa precisa que tu faças alguma coisa, aquilo sai tudo ao contrário, acontece isto. Mesmo dentro dos adeptos, e que são aqueles que mais gostam do Tem um Tatum. rapazinho que temos aqui a camisola que as primeiras finais fez, foi mais novinho e foi. Miguel, a maioria... Tinha que dizer, desculpem, tinha que dizer, estamos a falar dos Celtics. Eu também tenho que dizer alguma coisa em relação a isso. A maioria, nas primeiras vezes que se vê nestas andanças, acontecem coisas deste género. A maioria, depois há outros que são diferentes, que chegam lá e parece que passaram lá a vida toda e vai tudo a deito. A maioria acontece isto. Mas mesmo que... Sim, isto não é uma crítica. Mas atenção, é evidente que o Tatum no jogo 6 e no jogo 5 jogou mal. Claro, muito mal. Jogou muito mal. Muito mal. Turnovers, péssima porcentagem de lançamentos, Não perdeu a marcou bola, pontos. 2 pontos na última segunda parte, da segunda parte do último coisa, jogo. Pelo menos que tentar assumir ali mais o jogo. Mas, por exemplo, no jogo 1 também jogou mal na percentagem de lançamentos, mas conseguiu compensar. Agora é Fez assim. 3 assistências. Mas uma coisa é tentares e não conseguires, porque a bola não está a cair, porque está Outra sempre coisa bem é defendido. uma coisa que Outra quase coisa é esconder-se. Foi o que aconteceu. É quase esconder-se. Mas é assim, escondeu-se, ele escondeu-se a equipa toda. A equipa não conseguiu, chegou a uma altura, parou. Vamos lá ver. Se Tatum, por exemplo, Tatum e a equipa toda, tem falhado na primeira ronda contra Brooklyn, que era aquilo que... Eu não achava que eles iam falhar. Eu achava que eles não iam passar. Não tinham que jogar mal.
Como é que é? O Tatum continuava a ser um jogador excelente. Não é? Claro. Portanto, tinham sido eliminados, vamos imaginar, ganharam 4-0, vamos imaginar, tinham perdido 4-3 e ele tinha feito uma série sensacional. O Tatum continuava a ser o melhor para o pessoal de Boston e tinha ficado na primeira ronda. Vamos imaginar que nas 2 rondas seguintes que eles ganharam em 7 jogos, que tinham perdido em 7 jogos, continuavam a ter um desempenho sensacional, o Tatum continuava a ser mais do que fundamental para eles estarem nessas discussões e ninguém lhe dizia nada. Claro. Chegou à final, teve o azar, entre aspas, de sair de facto as coisas muito mal nos últimos 2 jogos. É horrível, não é um grande jogador. Eu vou aqui manter aquilo que já disse e sei que vocês concordam. Para mim, Tatum continua a ser o norte-americano com mais probabilidades de desafiar aquilo que tem sido a moda na NBA, que é os jogadores estrangeiros serem o MVP. Acho que Tatum é o jogador que, contra, entre aspas... Não ficaste na dúvida com o que o Jaylen Brown fez? Para afirmar isso em relação ao Tatum? Não, eu estou a perguntar, é uma pergunta completamente inocente. Eu adoro o Jaylen Brown, mas acho que o Jaylen Brown não tem... falta-lhe ali o... Não tem nível de MVP. Falta-lhe o ADN Mas nas finais esteve acima do Tatum ou não teve? Claramente acima do Tatum Esteve mais regular. Esteve acima do Tatum nas finais. Esteve mais regular, não há dúvida. Agora, eu acho que o Jaylen Brown será sempre um extraordinário jogador. Não o vejo estar numa conversa para MVP, porque ele não tem esse ADN. Aliás, ele não tem sequer a postura em campo de um candidato a MVP. Eu acho que teve mais que o Tatum. Na forma como nos minutos finais assumiu os jogos. Não, mas agora, na final, está bem, mas a época não é só a final. Tá? Eu sei, mas... E o MVP da época é de 82 jogos, não é da final. Eu sei, mas a final é a final. Sim, mas também o Brown também perdeu. Eu concordo com vocês. Também perdeu. Eu acho que, acima de tudo, é injusto. Era só ver se termina um bocadinho. Pessoal ligado, entre aspas, adeptos. Sim, não faz sentido. De Boston, dizerem o que disseram de Tatum. Quase que dá vontade do rapaz dizer, amigos, então se o problema sou eu, não tem problema nenhum, vamos já embora e vocês ficam muito melhores. Isto não eu ainda, assim. Em relação às finais, primeiro, nós não apostámos nada, mas como vocês acertaram no 4-2 para os Warriors... Não sei se lembravas. Pago-vos o café, está prometido lá em cima, fica já prometido. Em relação ao Tatum, é um disparate aquilo que fizeram com o Tatum. Eu concordo, eu estava aqui a lançar a questão de lembrar para ver se pode fazer com que o rapaz abane um bocadinho, atenção. Eu acho que não, mas... Se abanar, então não tem capital para chegar, claro. Então esqueça, não pode abanar com isso. Para mim, na minha opinião, o ponto-chave destas finais está no último quarto do quarto jogo, porque os Celtics tiveram tudo para fazer 3-1. Tudo. Foram 2 jogos seguidos que eles tiveram na mão praticamente. Mas acima de tudo, aquele quarto, Ricardo, eu acho que foi aí que se notou. Foi o único momento em que eu verdadeiramente denotei inexperiência. Acho que foi o prémio não era o título, mas estava ali a possível resolução da final. Se os Celtics fazem 3-1, eu acho que ganham. E não conseguiram. Mas esse peso também acaba por ser normal. E esse talvez... Isto para quê? Para entroncar na questão do Tatum. Claro que é normal. Eu acho que quando falámos aqui muito da experiência, foi o momento da série das finais que eu notei claramente a inexperiência. Porque é jogar em casa, com tudo para ganhar... E eles tremeram ali. Foi tremer, porquê? O Curry fez o que fez, esse não tremeu coisíssima nenhuma, como é normal. Esse fez tremer os outros. Mas bastava aos Celtics, o Curry até podia ter feito aquilo. Se os Celtics não abanassem em termos ofensivos, tinham ganho o jogo. E aí dificilmente não ganharam. E secaram completamente. Portanto, em relação ao Tatum, acho que foi uma aprendizagem grande para ele, como para o Brown, como para o Robert Williams. Mantenho aquilo que disse aqui em alguns episódios. Acho que o futuro deles, a não ser que se façam um horror de disparates, que é algo que aquele franchise não costuma fazer. Também não parece. Não parece. Acho que nos próximos anos vamos sempre contar com os Celtics. E com o Tatum bem lá em cima. Sim, acho que sim. Acho que as reações acabam por ser naturais, porque é isso que o desporto provoca, emoções. E para lançar discussão também, não é? Vocês, quando os Lakers e os Bulls também tremem e passam por maus períodos, também... Mas quem é que é dos Lakers? Não sei. Quer dizer que os Bulls tremem? Também não é, às vezes eles estão sempre a tremer. Também vacilam um bocadinho na defesa dos jogadores da vossa equipa. Acaba por ser natural. Há muito... gera muitas emoções, criam-se expectativas. Normalmente quando defendemos uma equipa ou quando sofremos com uma equipa, exigimos um bocadinho mais, acaba por ser natural esse tipo de reações, mesmo de alguns jornalistas que deviam manter alguma isenção, mas que são jornalistas ligados à cidade, se calhar nascidos na cidade. Isso é uma realidade bem diferente da nossa. É diferente, como um dos tweets que estavas a mostrar há pouco do Keith Smith, que é um dos beat reporters dos Celtics, que é muito ligado aos Celtics e que obviamente
gosta do Celtics. Estava desesperado. E que quando diz que o Tatum fez umas finais miseráveis, se calhar não mediu o alcance da palavra. A palavra não era bem aquela. Agora, eu tenho a certeza absoluta que podia não haver uma única crítica ao Tatum, que este verão para o Tatum vai ser muito difícil. A cabeça dele. Ele sabe que não esteve ao nível que. Uma das últimas estar. imagens que tivemos no jogo 6 das finais, que eu e tu comentámos, Luís, foi Tatum quando saiu para ir para o banco, enfiar a cabeça nos joelhos E ficar assim. E mesmo quando no fim todos os jogadores dos Warriors foram lá dar-lhe a palmadinha nas costas, ele não estava lá. Estava noutro sítio Ele já estava, se calhar a antecipar as críticas, se calhar a antecipar... E o que teria que trabalhar nas férias para melhorar, ter noção do que ele falhou. Ele sabe que não esteve bem, claro. Vai ser muito duro. E ele, que é tão fã de Kobe e de Michael Jordan, como levou até inclusivamente vários adereços a mostrar isso mesmo, são jogadores que mentalmente nunca vacilaram ao longo da carreira, apesar de no início das respectivas carreiras também terem tido momentos em que fraquejaram. E é isso que Tatum tem que perceber. Tatum tem 24 anos. Isso é que eu acho que muita gente se esquece. Qual foi o último jogador aos 24 anos que liderou uma equipa a um título? Liderou. Foi talvez Dwayne Wade nos Miami Heat. Portanto, não é normal. Um jogador lidera uma equipa a um título da NBA, normalmente já está no seu prime, 27, 28 anos. São jogadores bem mais experientes e com mais anos de liga. Portanto, isto para o Tatum não é não é o fim de nada. Sim, não é apenas uma lomba no percurso. Não é nada de extraordinário e de certeza que ele vai sair muito mais forte e na próxima época esta experiência vai prepará-lo muito melhor para enfrentar dificuldades no futuro. Miguel, vamos passar para o teu tema. Passamos aqui para que é já fora do tema financeiro, vamos do âmbito assim. Das finais. Acho que é um tema que nem vale, lá está, não está tão relacionado com a vertente esportiva. Estamos aqui a ver uma imagem que diz... começamos, se calhar, por um exemplo neste momento que é o máximo, não é? Dos disparates que podem ser feitos. Estamos a ver um tweet relacionado com John Wall, portanto, época 2019-2020, 38 milhões, 0 jogos. Época 2021, 41 milhões, 40 jogos, portanto foi 1 milhão por jogo, há coisas piores. 21-22, 0 jogos, 44 milhões, e os Rockets tiveram ótima notícia, que ninguém estava à espera, que o John Wall assinou a player option, mais um ano, 47 milhões. Obviamente, e mais a mais a este nível, também se fazem grandes disparates. Mas eu trouxe este tema aqui porque estamos a entrar numa altura da free agency em que se falam de umas coisas, de uns contratos máximos. Eu acho que o pessoal tem que ter alguma calma, porque ao longo destes anos temos assistido a coisas. Obviamente que isto do John Wall está muito relacionado com as lesões, percebe-se isso, mas o ano passado não estava. Mas sim, já falo. O ano passado não estava. E é assim, eu gostava de aprofundar este tema. Podíamos dar outros exemplos. O Gallinari, já com mais de 30 anos, um jogador super propenso a lesões, assinou um contrato de 3 anos de 60 milhões, 20 milhões por ano. Claro. Acho que é um disparate. Falava com o Luís antes de entrarmos aqui. PJ Tucker, fala-se agora. O PJ Tucker tem... E nós adoramos, somos unânimes, gostamos muito do PJ Tucker. Os Sixers estão dispostos, segundo consta, a dar-lhe 10 milhões por ano, 3 anos. Calma. E tem 37. Tem 37, portanto aos 40 anos vão-lhe estar a 10 milhões. E há aqui outros exemplos que são aqui um bocadinho Bertans. Às vezes parece que as equipas vão um bocadinho de emoção. Sim, mas mais jogadores assim, estrelas. Westbrook. O Chris Paul vai estar a ganhar também. Até aos 40 anos quase. O Jimmy Butler vai estar a ganhar 50 e tal milhões. Até o James Harden. Mas Ricardo, e em idades, vamos lá ver. Obviamente que os jogadores cada vez duram mais. Mas alguém pode ter a certeza, tirando fenómenos tipo o LeBron James, que um jogador aos 38, 39 anos pode estar a render para ganhar 40 ou 50 milhões, ou 30. Eu acho difícil. Até 10. Para os jogadores, eu obviamente que... Está certo, claro. Quer dizer, não tem erro. Se oferecem, eles aproveitam. O que é que eu questiono aqui e gostava de saber a vossa opinião, e sei que isto é muito difícil, mas isto que estamos a ver do John Wall, na minha opinião, descredibiliza a Liga. Não sei o que é que vocês acham. Eu aqui... Portanto, Luís, um jogador ter um contrato com a NBA de 44 milhões este ano e dizer assim, meu amigo, podes ficar em casa. Esse é que é o ponto que me interessa abordar. Mas é aí que eu quero chegar. Eu acho, pegando no caso do exemplo, que é o exemplo que tu trouxeste do John Wall,
O John Wall, que teve várias lesões gravíssimas, eu acho que é exemplo de todos os outros, não teve as lesões. Luís, eu acho que não vai acontecer. Não teve culpa. Desculpa, antes de não teve culpa no meu caso que caiu em casa, não é? Exatamente. Também não deve ter sido de propósito. Eu só quero dizer assim, podia acontecer também agora com o Westbrook. Claro, não pode ser com qualquer. O Higgins pode assinar amanhã contrato e lesionar-se no dia Claro, Isso pode acontecer com todos. O meu ponto aqui é que o John Wall, a exemplo de qualquer um outro, não se lesiona porque lhe apeteceu. O problema maior é que ele recebeu o dinheiro que lhe propuseram. E mesmo os 40 jogos em 2020, 2021, a meio do processo a equipa disse fora. Esse é que é o ponto. Essa para mim é a única questão. Quem lhe paga não quer que ele jogue mais. Ricardo, mas esta é uma questão que o John Wall talvez seja o caso mais evidente. Mas isto já começa a ganhar aqui quantos a Lorford em Oklahoma. Mas, Miguel, então estamos a discutir coisas diferentes. São coisas diferentes, de facto. Eu também acho que sim. Porque no caso do John Wall... Não é assim tão diferente. Uma coisa o Lorford deixou de jogar em Oklahoma porquê? Porque a equipa não quis que ele jogasse. Oklahoma não quis. Porque era para dar espaço aos jovens. O John Wall não jogou no passado porquê? Para dar espaço aos exatamente a mesma coisa. Mas então aí a questão não é os contratos. Contratos e as idades. Eu também acho que são temas diferentes. Aqui a questão é, uma coisa é as equipas, por sua livre iniciativa, acharem normal gastar 10, 20, 30, claro. 40 com jogadores que têm 35, 37, 38 anos. E neste caso foram os Washington Wizards que acharam que deram este contrato. Isto é um ponto e de facto eu concordo. Por exemplo, o exemplo que tu trouxeste do Tucker, nós todos gostamos muito do Tucker, mas quer dizer, 10 milhões, 13 anos, quando nós não sabemos se o homem daqui a um ano está em condições de correr para trás e para a frente. Mas nem precisamos ir ao Tucker. Anthony Davis. É um bom exemplo. Os Lakers devem dar-lhe um contrato máximo. Eu não dava. Já sabes que ele é propenso a lesões. Claro, exatamente. Eu não dava, por exemplo. Sim ou não? Se não lhe deres, muito provavelmente ele sai e vais receber bola. Mas isso é uma questão que depende. Pois, é o outro lado. Mas isso depende da aposta das equipas, de medir os riscos. Eu acho que muitas vezes o risco não é medido. Agora, mas isso eu acho que eles têm que o fazer e depois, lá está, uns correm bem, outros correm mal. Claro. Ele diz, Anthony Davis, não amigo, vai devagarinho, porque eu não acredito que tu estejas sempre bom. E ele, então vou à minha vida. Pode acontecer. Tem que se medir os riscos. Outra coisa, e esse aí é o tema que a mim me interessa mais falar, é a decisão das equipas. A decisão das equipas. Porque o John Wall não tem só ali 40 jogos em 3 épocas devido às lesões. Só tem 40 porque a equipa que lhe paga já não é um caminhão. Isto entre 2000 e 2022, não quis que ele em jogasse. 164 jogos, não quis que ele jogasse. As contas, não é? Faz 40. E nós não sabemos, não quiseram para quê? Para desenvolver os jovens. Quais jovens? O que é que eles desenvolveram? Para que é que lhe pagam se não querem jogar? Mas e depois, deixa-me só dizer isto, Ricardo. E depois tens Oklahoma, que ainda é um caso mais à frente. Oklahoma tem lá os jovens com uma qualidade incrível, não é? E não os deixam jogar a mesma. Isso é outra. E é mais à frente. Nível. Aí já não é uma questão de evitar lesões porque este ano não vamos a lado nenhum. Não, eles estão, quanto a mim, Oklahoma o que está a fazer ao seu principal os últimos jogos eles jogaram, ao Shai Gilgeous-Alexander, é uma vergonha. Fizeram rotações a 6, 7 jogadores nos últimos jogos da época. É uma vergonha. Eles têm um jogador dos mais novos entre os melhores e eles não o deixam jogar. Pagam-lhe, sim senhor, e pagam-lhe bem. E arriscam-se a que ele saia. Claro, arriscam-se a que ele fique zangado. Estão a gastar dinheiro rigorosamente para nada e não estão a permitir aquilo que seria a normal evolução de um jogador com 20 e tal anos, que é, naquela faixa etária, um dos melhores. E isso, para mim, eu acho que isso descredibiliza muito mais a Liga do que a equipa A, B ou C achar bem ou mal, que se deve pagar 40 ou 50 milhões a um jogador qualquer. Eu também vou mais por aí, porque isto está inserido dentro dos contextos e dentro da timeline das respectivas equipas. Este contrato foi dado ao John Wall pelos Washington Wizards. Os Houston Rockets não tiveram culpa nenhuma nisso. Era o jogador franchise. E na altura valia aquele dinheiro todo. Os Rockets tiveram, a partir do momento que o trocaram, ele valia aquilo. Sim, mas tem a sua culpa. Já sabia o que é que mas porquê é que os Rockets trocaram? Eles trocaram não foi porque queriam o John Wall. Eles trocaram porque queriam despachar o Russell Westbrook. Claro. E porquê que quiseram despachar o Russell Westbrook? Porque o Russell Westbrook foi para ali para se juntar ao James Harden. Só que o James Harden também já se tinha ido embora. Portanto, os Rockets estavam a viver uma fase, depois de terem sido muito competitivos durante muitos anos, o que é que isso em mostra? que James Harden se foi embora, em que, em primeiro lugar, mandam Capela embora, porque Capela e era a melhor forma de acondicionar o Russell Westbrook ali. Tinham experimentado já com Chris Paul, experimentaram com o Russell Westbrook, com James Harden, nenhum deles prestava. Começaram todos a sair, ficaram com o Russell Westbrook, tiveram a oportunidade de despachar o Westbrook e receber um jogador que estava em fase final da recuperação de uma lesão, poderia ainda ser útil dentro do campo e que poderia, entre
John Wall e Russell Westbrook, eles acharam que John Wall podia ser uma peça para troca melhor, mais valiosa do que Westbrook no futuro. Tentaram antecipar o futuro. Correu-lhes mal, porque o Westbrook jogou muito mais do que John Wall depois da troca. Muito mais, mas por opção deles. E, entretanto, aperceberam-se que com mais lesões, enfim, e com o perfil dele de ser alguém que é muito amigo de festas e que podia condicionar os jovens que estavam ali, que a melhor decisão, numa equipa que estava completamente a iniciar uma reconstrução do zero e que tinha optado, vamos começar uma reconstrução do zero, que a melhor opção era encostá-lo. O Miguel está ali a mostrar uma... Eles tomam essa decisão não gosto disto. Numa sequência de várias decisões que levaram a isto. Ricardo, de uma forma muito resumida, as pessoas que estiveram à frente dos destinos dos Houston Rockets durante vários anos, em bom português, foram um bando de incompetentes. Porque tudo o que fizeram, das trocas à mítica opção de jogar sem postes e toda a gente a lançar de 3 pontos, de preferência de meio campo, e em 5 segundos de ataque, e já despacharam o Christian Wood. Claro. Portanto, eles estão sempre a fazer disparados. Felizmente há dinheiro para gastar, ainda bem. Eu acho que eles, na altura em que estava lá o Daryl Morey, que é obcecado pelos analytics e pela folha de Excel, como vocês sabem, e que arranjou ali uma equipa que potenciou ao máximo a utilização de lançamento de 3 pontos, em que tinham só 2 opções no ataque, 3 pontos ou debaixo do cesto, não havia meia distância, não havia nada, em que estiveram muito perto de chegar. Eles chegaram a ver o pote no fim do arco-íris, quando estavam naquela final com os Golden, na meia-final, naquela final de conferência, em que já tinham ido buscar aí o Chris Paul, que lhes dava o lançamento de meia distância, porque eles tinham percebido que só os 3 pontos... Mas aí o poste ajudava, não é? Aí o poste ajudava. E acharam que deviam continuar a potenciar essa ideia dos 3 pontos, que era o caminho. Mas eu acho que se eles não tivessem o Capela, eu acho que aquilo até... Se não tivesse, podia ter acontecido. Fazer mais sentido. Poderia acontecer. Tinham dado mais um ano. Sem o Capela, sem um poste. Tinham dado mais uma oportunidade àquela equipa. Claro. Mas eles lá está, foram disparates atrás de disparates e ainda não pararam, é verdade. Mudaram as pessoas, mas aquilo ainda não pararam os disparates. Se calhar passamos para o meu tweet. Uma questão que eu achei interessante, porque se tem falado também durante alguns anos da possível inclusão aqui. Acho que não precisamos perder aqui muito tempo, mas é obrigado ao Pedro Vilela a perguntar a nossa opinião sobre os boatos da adição de duas novas equipas, uma em Seattle e outra em Las Vegas, se achamos que seria benéfico para a NBA. Eu, mais do que achar que é benéfico ou não, acho que sim, acho que, por exemplo, a cidade de Seattle, acho que quando esteve representada, esteve bem representada, era um pavilhão com um ambiente excelente, acho que por aí em Las Vegas, não sei bem o que é que aquilo iria dar, mas de certeza que também iria ter pavilhão cheio, mas acima de tudo acho que a eventual inclusão de outras equipas pode resultar naquilo que nós tantas vezes temos discutido aqui, num repensar eventualmente do modelo dos jogos da NBA, na inclusão de outro tipo de formatos que também já se falou. Acho que acima de tudo poderá ser esse o momento, a eventual inclusão de mais equipas, para se repensar alguma coisa, quando se tem falado do número de jogos de fase regular, da inclusão de um torneio fora época regular. Acho que esse pode ser o momento. Eu não sei. Eu acho que faz sentido, se entrarem de facto 2 novas equipas na NBA, mudar alguma coisa em termos de calendário. Agora, também já se percebeu pelas últimas muitas conferências de imprensa do Adam Silver, comissário da NBA, em que ele é sistematicamente questionado sobre isso, que ele não tem muita vontade, ele, que representa os donos das 30 equipas da NBA... Mas talvez por isso. As 30 equipas, que os donos não têm muita vontade de mexer muito na duração da temporada. Quanto muito, até porque ele quer adicionar, e isso sim parece que é ponto assente, uma taça de meio de temporada, retirar ali 3, 4 jogos na fase regular. E isso será compensado em termos de receitas pela tal taça. Portanto, eu acho que não vai haver grandes mudanças. Eu sou contra, porque eu acho que devia haver mudanças na calendarização, mas eu acho que estas 2 equipas, se de facto forem estas 2 cidades a entrar na paisagem da NBA, será muito positivo numa perspectiva. Seattle, porque tem já uma fanbase criada, já tiveram uma equipa da NBA, portanto é uma equipa que vive basquete, tem uma equipa da WNBA, portanto é uma cidade que vive basquete. Las Vegas, obviamente, pelo fator financeiro, e já se percebeu, ainda há dias o LeBron James já disse que vai terminar de jogar e quer continuar ligado à NBA como dono de uma equipa e quer que seja em Las Vegas. Sim, mas amanhã pode mudar de opinião. Não, mas ele tem isto já tudo estruturado. Eu acho que isto é mesmo o caminho. Ele já
está a dar o recado ao Adam Silva que se houver ideia de haver aqui uma equipa em Las Vegas, que ele quer estar envolvido também na gênese da coisa. Eu, em relação a isto, acho que Agora vai haver um problema, que é a dispersão de talento. A dispersão de talento por mais duas equipas. Não creio que isso seja grave. A dispersão de talento pode até levar a uma maior imprevisibilidade em relação a quem ganha. Maior paridade. E maior equilíbrio. Isso não vejo nisso problema, bem pelo contrário. Acho que se isso servir para se acabar as brincadeiras dos trios fabricados nas férias, acho que é uma boa ideia. Eu acho que isso já acabou. Pois, também pelo... Vamos ver o que é que estas férias dão. O que é que estas férias Isso já acabou. Em relação a isso, o tema aqui é mais duas equipas. Eu não tenho nada contra o serem 32. Atenção, podem ser estas duas por troca com outras. Também ainda ninguém abordou essa questão. Sim, não parece provável, mas podem entrar essas duas cidades e serem outras duas. Não sei, não faço ideia. Se a questão for adicionar, ou seja, passarmos até 32, a fórmula de disputa pode ser equacionada, pode ser alterada. Em relação a isso não tenho uma opinião muito fechada. Eu tenho uma opinião sempre bastante contra o mexer-se no número de jogos. E acrescentar mais equipas para depois ter tantos ou menos jogos não faz sentido. Mas acrescentar mais para ter mais jogos, mais do que não fazer sentido, é virtualmente impossível. E portanto, acho que estamos aqui numa situação em que, mais do que dizer, há aqui duas cidades que, pela história, pelo poder económico e tal, era interessante para a Liga estarem aqui. Ok, isso é um tema. Mas depois isto não é só isso que conta. Há muitas coisas à volta. E não creio que seja o mais importante dizer, bom, então fazemos depois uma classificação todos juntos. Isso é relativamente irrelevante para o tema essencial. O tema essencial é mais duas equipas, quantos jogos é que há? Como é que se divide os jogos entre as equipas? Mas a partir do momento que tens um calendário que nem sequer é uniforme, não é casa fora ou 2 em casa, 2 fora, eu acho que por aí a coisa se ajeita. Tens 41 em casa, 41 fora. Isso é uniforme. Não, estou a dizer é o número desses jogos contra equipa X ou equipa Y. Mas da tua divisão e da tua conferência tens o número certo. A questão é que se entrarem mais equipas, só essa pequena coisa, vai obrigar, deixa mexer tudo. Vai obrigar a mexer. Tu tens divisões com 5 equipas. Se entrarem duas, não podem, quer dizer, podem, mas ficam duas divisões com 6. Ainda por cima, se repararmos, são duas equipas da Conferência Oeste. Do Oeste. Sim, isso vai obrigar a mexer, porque Memphis ou Minnesota vai passar a ser da Conferência Oeste. Vai ter que passar para o Oeste. Claro. Isso é até relativamente simples. Pões duas do Oeste, tiras para o outro lado, isso é fácil de fazer. Depois o resto é que não é fácil. Eu acho que acaba por ser relativamente fácil. E eu não sou o apologista dos 82 jogos, da história dos recordes, da estatística, porque houve muitos anos em que não houve 30 equipas, houve 8 equipas na NBA. Mas tu defendes que haja um calendário com menos jogos? Defendo. Defendo que haja um calendário com menos jogos. Eu de todo. Já o disse várias vezes nas transmissões. Eu defendo que haja um calendário com menos jogos. Eu acho que pode haver um calendário com 66 jogos. Mas percebes que menos jogos há menos dinheiro para distribuir para toda a gente. Percebo, mas se nesses menos jogos tiveres sempre as estrelas, as receitas acabam por compensar. Portanto, também consideras que nessa lógica vão deixar de guardar os jogadores porque não convém ganhar, mudam logo da opção. A partir do momento em se houver menos, imagina, se houver menos 10 jogos, se houver 72 jogos por temporada, como houve agora nos 2 anos da pandemia, 72 jogos, já tens menos back-to-backs. E a gestão dos back-to-backs é que obriga ao load management. Eu vejo ao contrário, com 32 equipas, mais cedo equipas percebem que não vão ao play-off ou ao play-in, caso se mantenha, e mais equipas cedo começam a pôr jogadores de fora. Mas aí cabe à NBA arranjar estratégias o problema é qual é a incentivos para as equipas não desistirem tão cedo. Isto é um tema que sim, temos que andar para a frente. Em breve tem que ser escalpelizado outra vez. Ricardo, agora o teu tweet. É o meu tweet agora? É. Muito bem, eu trouxe um tweet do Lionel Lopes Gomes que pergunta se faz ou não sentido os Lakers tentarem fazer uma troca que envolva a saída do Westbrook e o ingresso de Kyrie. Portanto, ele pergunta isto especificamente do ponto de vista dos Lakers. Ele é adepto dos Lakers, como o Miguel, e portanto a ideia é perder o Westbrook, que sei que aos adeptos dos Lakers deu muitas dores de cabeça no último ano, mas receber Kyrie Irving, que faria novamente a parelha com LeBron James, que deu um título aos Cleveland Cavaliers. Estou muito curioso nesta votação, mas sobretudo na votação do Miguel Minhava.
Mas isto tem Isso é o quê, Miguel? tem uma Não estou a adenda. perceber. Tem uma adenda. Portanto, eu e o Avalanche, que não somos adeptos dos Lakers, achamos que não faz sentido para os Lakers avançarem para esta troca. O Miguel acha que sim, e por isso temos que ouvir o Miguel primeiro. Vou justificar rapidamente. Primeiro, a adenda era o amigo tem que fazer o mínimo de jogos. Tem que haver o mínimo tem que haver cláusulas que obriguem. Essa é a minha razão principal Ok. para não votar. Eu não sei se ele aparece. E a segunda razão, e talvez aqui um bocadinho mais a sério, e não me levem mal, isto não é nada contra o Westbrook, apesar de eu não ser um grande fã. Acho que se os Lakers forem para a próxima época exatamente com os mesmos jogadores, ou pelo menos com o mesmo, eu acho que vai dar o mesmo. Acho que já ninguém acredita naquilo, a começar pelo LeBron James. Ninguém acredita naquilo. E se os Lakers se vão apresentar outra vez com Westbrook, Anthony Davis e LeBron, não vai dar nada. Deixa-me interromper. Para apresentarem-se com o LeBron James, com o Davis e com o Westbrook, os outros dois têm que aparecer mais vezes ao pé do Westbrook. Está bem, mas Luís, o Westbrook até podia jogar 100 jogos em 82 possíveis. Eu acho que nunca nenhuma equipa vai ser campeã com ele. É isto. No dia em que ele for, cá estarei eu a retratar-me. Eu acho que a solução nunca passa por ali. Kyrie, se jogasse, acho que era... Eu pergunto, Mas tu corrias o risco. se corria o risco. É que esse é que é o ponto. Eu acho que se isto está a acontecer, o LeBron James vai ter uma conversa de pé de orelha com o senhor. Já teve? Eles Já não andam Sim, a contar muitas agora são vezes. amigos outra E vez. se isto avançar... Hoje que dia é quinta-feira. Luís, Hoje há mas quinta se isto sessão. avançar é com alguma certeza do lado dos Lakers. Não Mas tenho tudo o que dúvida. tem avançado nos Lakers nos últimos anos é com a certeza do LeBron James. Certo, mas se os Lakers avançarem para isto é porque sabem que o Kyrie estará na disposição de... E eu lamento, Então não acredito que os Lakers eu vou campeões fundamentar outra vez o meu voto. Eu voto não, mas esperando que seja assim. Pronto, estou a ser sincero. Eu voto não porquê? Porque sabendo que Kyrie, do ponto de vista basquetebolístico apenas, Kyrie e LeBron já foram campeões. Com o Westbrook ninguém vai ser campeão. Sim. Pronto, E desculpem-me lá. eu Desculpem-me concordo com essa ideia. E sei que Kyrie encaixa muito melhor do ponto de vista das suas qualidades basquetebolísticas Não tem nada a ver. naquilo que uma equipa de LeBron precisa. Tem tiro exterior, logo a do que partir o daí, Russell Westbrook. quer dizer- Agora, há outras coisas. Um jogador não é só as suas qualidades basquetebolísticas. Claro. Há muitas outras coisas. Porque é que Há eu ser não, profissional, por porque é que eu exemplo. não trocaria? Porque, para mim, eu não me admiraria que daqui a uma semana o Kyrie dissesse quero-me retirar. E vou para a Rifana fazer surf e... Mas tenho coisas combinadas e não me dá Sim. jeito de jogar Não- na próxima não me apetece. semana. Mas não me apetece. O dinheiro fica disponível para gastar, não tem problema nenhum. Porque, Mas depois também não estaria lá o Westbrook. porque Kyrie... Mas com o Westbrook os Lakers não vão lá nenhum, esquece, a minha questão é essa. porque com Kyrie... Então, se mesmo, deixa-me só dizer isto, Ricardo. Então, mesmo que não vá o Irving, daí o dinheiro ao Westbrook para ele se ir embora. Pronto, está resolvido. Se o problema é ele estar lá, Obviamente que eles não vão fazer isso, porque vão tentar ter alguma coisa em troca, por exemplo, um Kyrie Irving, ou outro qualquer, ou como já se falou do Brogdon e do Miles Turner, não sei. Mas com os Lakers com este figurino, eu não acredito. Porque é que eu não trocaria? Porque com Kyrie há muitas dúvidas sobre o que é que ele pode dar e se tem vontade sequer de aparecer, de não Subscrevo aparecer, também. do que é que venha a acontecer. Porque com Kyrie implicava fazer um contrato e com Russell Westbrook não precisas de fazer um contrato, está no último ano de contrato e é uma peça que pode ser útil para trocar e este é o ano em que ele é mais útil para ser trocado. Se houver outra hipótese, também acho que é a hipótese Pronto. mais interessante. Mas Isso é outra quando conversa. digo, mas a pergunta é se faz sentido trocar ou não. Para mim faz sentido, mas mantendo o Westbrook para trocar durante a época, não é para ficar. Portanto, eu estou a falar do ponto de vista negocial, do ponto de vista financeiro. E depois, quer dizer, o Darvin Ham deu uma conferência de imprensa, perguntaram-lhe especificamente sobre o Russell Westbrook e ele já disse que Esteve muito bem. ele este ano vai ser uma espécie de Bruce Brown 2.0, ou seja, vai jogar muito mais sem bola a fazer cortes e ele nisso é bom porque mexe-se bem, pode trabalhar bem sem bola. Ele não é bom sem bola. Mexe melhor pode fazer no bons ataque do que na cortes, defesa sem pode bola. fazer Ele aí bons mexe cortes, muito pouco. pode fazer bons cortes. O Westbrook. Na Pode- defesa, pode- porque o Darwin Ham também lhe deu esse sinal. Vamos pretender um bocadinho, se calhar tens de mexer um bocadinho. Pode ser um só jogador. ele. Só ele. Pode ser um jogador. Não, mas desculpa, Ricardo. Eu já não vou responder. Pode ser um jogador para dar bons bloqueios na bola, que é coisa que ele nunca fez. Pode ser um jogador utilizado no dunker spot ali debaixo da tabela, como o Bruce Brown era, e eu acho que isso é um papel que ele pode ter. Depois, obviamente, o Darvin Ham, sabendo que ele precisa ter bola, diz que ele pode ser iniciador do ataque, pode jogar de costas para o sexto de vez em quando. Eu isso já tenho muitas dúvidas. Agora, a troca Westbrook-Kyrie, para mim, não faz sentido. Acho que faz mais sentido, uma situação que já ouvi, e tendo em conta que, aparentemente, os Hornets aceitam de bom grado receber o contrato do Russell Westbrook, fazer uma coisa que agrade às três equipas, porque aí já teria que envolver três equipas, e seria os Nets receberem o Gordon Hayward e o Terry Rozier dos Hornets,
os Lakers ficariam com Kyrie para tentar recuperar aquela parelha que deu título aos Cleveland Cavaliers, e os Hornets ficariam com o Russell Westbrook. Eu acho que é por causa disso, inclusivamente, que o Kenny Atkinson mudou, deu dito por não dito. Eu acho que é por causa disso. Acho que é por causa disso que ele, acho mesmo que é por causa disso que ele deu dito por não dito. Assim que ele recusou, 2 dias depois vieram notícias que os Hornets queriam o contrato do Russell Westbrook. Portanto, eu acho que ele percebeu que é uma equipa que não é para trabalhar já para este ano, que é só para o ano seguinte. Portanto, ele ia gastar um ano da sua carreira ali num ano que não seria para investir para o futuro. E sujeita-se a ganhar mais um campeonato. E sujeita-se a ganhar mais um campeonato. E como como treinador adjunto principal, e portanto tenho dúvidas que eles façam isso. Acho que os Lakers, se forem para esta hipótese, então vão mesmo apostar tudo só num ano, e depois vem tudo para aí abaixo. Ricardo, o teu buzzer, que hoje vamos mudar aqui. Temos que acelerar, temos que mudar aqui a ordem normal. O teu buzzer. O meu buzzer beater é na sequência da troca de Jeremy Grant das últimas horas. Jeremy Grant foi trocado pelos Detroit Pistons para os Portland Trail Blazers. Os Pistons receberam pelo Jeremy Grant uma escolha de primeira ronda. Uma escolha de primeira ronda dos Milwaukee Bucks de 2025. Portanto, em 2025 eu acho que os Bucks ainda vão ser muito competitivos. Portanto, a escolha de primeira ronda dos Bucks deve ser para aí a 30ª. Depois uma escolha de segunda ronda dos Pelicans de 2026, mesmo que seja boa, é 40. Uma troca de posição na segunda ronda deste ano. Eu acho que se eles fossem ao bolso buscar, eu acho que faltam uns hambúrgueres. Se eles fossem ao bolso buscar um bocadinho de cotão e uns clipes e o que tivessem no bolso, se calhar dava mais do que isto que eles deram. Mas eu sobretudo trouxe isto aqui, não quero estar a entrar em detalhe no porquê dos Pistons fazerem isto, porque sei que vais falar a seguir, Miguel. Obviamente há aqui objetivos financeiros e limpar espaço salarial para irem à procura de outras coisas, mas a troca em si, puro e duro, um jogador que se dizia que ia ser a estrela dos Pistons, é um jogador que é um two-way player, defende e ataca, e é um jogador que se dizia que podia ser trocado, sei lá, pelos Kings, pela quarta escolha, enfim, foi trocado por isto, o que é manifestamente curto. Acho que, tal como vimos com o Christian Wood, o preço dos jogadores que estão em último ano de contrato está muito, muito baixo, e só me surpreende. Se isto era a melhor proposta que eles receberam, eu acho que se calhar não receberam foi mais e não usaram os telefones o suficiente, porque eu acho que isto é mesmo muito, muito pouco por um jogador como Jeremy Grant, que tem tido uma prestação bastante, que flutua muito, mas que garante boa defesa e bom ataque. Eu ia só fechar este tema dizendo que em Detroit também há muita gente competente. Sim. Nós também a trabalhar. Podemos já passar para o meu buzzer. Agora o buzzer do Miguel. Eu, em relação a isto, aos dois buzzers, ao do Ricardo e ao meu, quero dizer apenas que é um franchise que sabe claramente o que é que quer, portanto pagou não sei quantos milhões ao Blake Griffin para se ir embora, a seguir agarrou no Christian Wood fora, agora foi quem? Jeremy Grant fora. É sempre as apostas. E agora dizer assim, e já se fala, eu nem quero acreditar nisto, que podem dar contrato máximo ao Aiton, ao Bridges ou aos dois. Ainda tem o Jalen Brunson, também podem fazer. Portanto, fica já a promessa, pessoal, daqui a 2, 3 aninhos, cá estaremos a dizer que os Pistons acrescentaram mais. Isto não faz sentido nenhum. Daqui a 2 anos mandaram embora este. Se isto foi feito. Não gostas da ideia de eu acho que se eles derem Gosto dos dois jogadores. Eu acho que se eles derem contrato máximo ao DeAndre Ayton, os Phoenix Suns vão ser obrigados logo a seguir a bater. Eu não sei se eles o deixam sair, sinceramente. Mas ficam logo ali, Ricardo, com a corda no pescoço. Claro. Não é? Eu defendo aquilo que defendo muitas vezes. Contratos máximos é para jogadores máximos, jogadores top. Ayton e Bridges, gosto. Estão longe de estar no top da liga, longe, nas respectivas posições, longe. Claro, e se vão gastar as fichas todas nestes, cá estaremos daqui para ver o que é que acontece 2 aninhos a falar dos Pistons outra vez. Agora vamos para o meu buzzer, e o meu buzzer hoje é um lembrete, que é basicamente o recordar o pessoal que daqui a algumas horas vamos ter o draft, e portanto nós hoje não vamos estar aqui a falar do draft, fica para a próxima semana, onde obviamente iremos falar do que é que aconteceu nas escolhas e das implicações, e depois das implicações que essas escolhas antes e depois irão ter em várias equipas. É só para o pessoal não se esquecer que vamos ter o draft e é importante estarmos atentos ao resultado. E para finalizar esta edição, o meu tweet é um tweet também diferente, não é uma pergunta.
é um agradecimento a uma pessoa, neste caso a um tweet do Luís Afonso, o nosso velho conhecido aqui destas andanças da NBA, que pouco depois de eu e o Ricardo termos comentado o último jogo da temporada, disse basicamente: obrigado da minha parte a toda a equipa que nos faz estar acordados noite após noite, e claro aos comentadores que com o seu humor e saudáveis picardias nos vão entretendo. Eu pego e com a devida vénia ao Luís Afonso, recebemos muitas mensagens neste sentido. E o Miguel já está ali com o sim, mas já está o sim aqui levantado. Eu aproveito o Luís Afonso e personifico nele todos aqueles que, noite após noite, uns com algumas intermitências, nos vão acompanhando, vão interagindo connosco, mandando mensagens, mandando tweets, mails, também aqui depois para o podcast, colocando questões, porque isto é ao contrário do que diz o Luís, não somos nós que... Não são eles que agradecem, somos nós Nós é que temos que agradecer, porque isto só existe devido às pessoas como o Luís, que são cada vez mais e que estão do outro lado e que fazem com que, e isso também já é público, eu não vou cometer aqui nenhuma inconfidência, que a Sport TV tenha feito um novo contrato com a NBA para transmitir a competição durante mais 3 épocas e com a promessa de ainda mais jogos. Exatamente, com a promessa de... Portanto, até lá dormir é no verão. Assistirmos a um número recorde de transmissões e aí mais umas coisas aí pelo meio e os podcasts e essas coisas todas. E, portanto, eu e aqui o Miguel e o Ricardo, o Diogo não está aqui, nós é que agradecemos ao pessoal desse lado permitir que estas coisas aconteçam, porque independentemente do que nós fazemos, se não houvesse pessoas do outro lado a assistir, a acompanhar, a interagir connosco e quase que a exigir que houvesse cada vez mais NBA, ou já não haveria, ou teríamos que recuar há 20 anos e a ter 2 joguinhos por semana e que já era uma maravilha. Portanto, 2 joguinhos? 2 joguinhos. Portanto, obrigado na pessoa do Luís, mas este obrigado não é só para o Luís, é para todos os Luíses que chegam tarde à escola ou ao trabalho, dormem 2 horas ou não dormem de todo, como alguns de nós, porque isto só existe por vossa causa. Chegamos assim ao final de mais um podcast. Para a semana cá estaremos. Já sabem, entrem em contacto connosco, mandem as vossas ideias, sugestões, críticas e nós depois trataremos de dar voz às vossas questões. Um abraço.